Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã. Como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Shmini, que significa oitava em hebraico. Vamos abordar o tema a partir de Levítico 9:1 e a Parashá termina em Levítico 11:47. E para que nós possamos falar do tema de hoje nós vamos abordar a inauguração do tabernáculo e, infelizmente, vamos abordar um assunto que está ligado à morte de dois dos filhos de Aaron. E nós vamos entender primeiro o contexto, ok? Em primeiro lugar, o tabernáculo, antes de ser inaugurado, Aaron e seus filhos passaram 8 dias dentro do tabernáculo, fazendo um treinamento, se ambientando, conhecendo o lugar e entendendo como cada sacrifício seria feito, qual seria a razão disso, os ensinos acerca de cada um dos sacrifícios e a sua importância espiritual, para que eles pudessem também, ao ministrarem ao povo, poderem trazer a eles uma visão do que estaria de fato acontecendo. Então, eles passam 8 dias dentro do tabernáculo. O número 8, ele está ligado ao recomeço, mas também está ligado ao sobrenatural. Quando nós lemos no capítulo 9, no verso 23, está escrito assim: Então entraram Moshe e Aaron na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Eterno apareceu a todo o povo. Então veja que esse recomeço para eles já é um recomeço com a manifestação sobrenatural do Eterno. Aí o verso 24 diz assim: Porque o fogo saiu de diante do Eterno e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Ora, nós vemos aqui uma manifestação de aceitação do Eterno, da obra do tabernáculo e do trabalho que havia sido realizado ali. E o interessante é que essa manifestação de fogo saindo, consumindo o holocausto e a gordura sobre o altar, vai acontecer de uma forma um pouquinho diferente lá com Elias, com os profetas de Baal e Azera. Os 850 profetas, quando eles fazem todas aquelas manifestações, eles tentam chamar Baal, o deus deles lá, para que Baal possa responder com fogo e Elias possa então finalmente ser julgado e morto, aquela coisa toda, e nada acontece. Elias vem pacientemente às 3 horas da tarde, um horário também profético. Ele ajeita o altar, restaura o altar, coloca o sacrifício, ele pega o sacrifício, mata, corta em pedaços, arruma sobre o altar e manda colocar água. Água sobre sacrifício com lenha embaixo para poder pegar fogo. Como isso poderia acontecer? E ele manda derramar bastante água, tanta água que ele faz um canal em volta e a água chega a encher esse canal, ela transborda e enche esse canal que está em volta. E a partir desse momento, então, quando tudo está preparado, e Elias faz algo que teoricamente é impossível fazer com que o fogo consuma o holocausto, porque está tudo molhado, inclusive a lenha está molhada. E Elias então faz uma oração breve, porém uma oração que tem um efeito poderoso no reino espiritual e faz com que o Eterno responda com fogo. O fogo vem, consome o holocausto, lambe a água, tudo que estava ali foi consumido pelo fogo do Eterno. E aí o povo se prostra para poder responder dizendo: o Eterno é Deus, o Eterno é Deus.
Mais uma vez, então, nós estamos vendo que há uma resposta positiva quando as coisas são feitas da maneira correta. A glória do Eterno se manifesta quando nós fazemos tudo de acordo com aquilo que foi ordenado pelo Senhor. Nós não podemos querer que a glória do Eterno se manifeste se nós fazemos a coisa a nosso modo. Simplesmente, eu vou fazer desse jeito porque eu acho que assim tá bom. Não vai dar certo. Então, eu gostaria de mostrar para você agora que depois de todo o treinamento, depois de fazer tudo aquilo, de ver a manifestação do Eterno, quando se faz a coisa certa, mesmo assim, ainda nós vamos ver que existem pessoas que vão querer fazer o culto ao Eterno ao seu modo. Ou seja, eu quero cultuar ao Eterno da minha maneira. Ok? Vamos ver então aqui. Levítico 10:1 diz o seguinte: e os filhos de Aharon, Nadav e Abihu, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Eterno, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Eterno e os consumiu, e morreram perante o Eterno. Você vai dizer assim, misericórdia? Logo num primeiro momento do serviço ao Senhor, esses dois homens fazem isso? Como assim? Como isso veio a acontecer? Amados, existem coisas que nós precisamos entender o motivo do Eterno agir desta forma, tá? Aqui, o Eterno não perdoou dois homens, são os filhos de Aaron, o Cohen Hagadol, e mesmo assim, o Eterno diz assim, não está fazendo certo? Morre. Isso pode ser chocante. Mas Shaul, quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele descreve aquele momento do Kiddush, no momento da comunhão que nós temos com o Eterno, quando nós tomamos o pão e o vinho, que é o que nós fazemos no Shabat, é o que as igrejas fazem na ceia. Ele diz que se não houver o discernimento do corpo, se eu não olhar para o meu irmão e dizer assim, você é parte do corpo, você é parte da minha vida, se eu não olhar um irmão de uma outra congregação, de uma outra sinagoga, de uma outra igreja, que está no nosso meio, e dizer assim, você é meu irmão, se eu não discernir o corpo, eu vou estar enquadrado como aqueles que dormem. Essa palavra dormir também é um eufemismo para estar morto. Isso significa que tais pessoas estão nas igrejas, congregações e sinagogas participando, mas estão espiritualmente mortas. Eu chamaria de zumbis espirituais. E por que isso, irmãos? Simplesmente porque querem fazer as coisas a seu modo. Eles querem pegar o santo e o profano e misturarem. Não se pode fazer isso. Se você foi chamado para o ministério, ou você faz a coisa certa, ou você não faz. Largue, mas não corra o risco de ser consumido pelo Senhor. Você vai dizer assim, Rabino, mas nós estamos no tempo da graça. Você se lembra do que aconteceu com Ananias e Safira no tempo da graça, ok? No tempo da graça, não, o Senhor ele é muito bondoso, mas você acha que ele vai fazer algo que permita que eu e você façamos a obra dele relaxadamente? Você acha que o Eterno, não, o Eterno ele é bonzinho, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou lá, e ele não vai nem se importar com isso. A casa do Senhor é sua, a obra é sua,
E até a sua vida é sua também, não é verdade? Quando nós paramos, irmãos, para raciocinar, nada disso é nosso. Se nós estamos respirando, se eu estou aqui agora gravando esse vídeo para você, tem um motivo. É porque Hashem me deu mais um dia de vida, me deu o privilégio de estar vivo para servi-lo da forma correta, não como eu quero. Aí eu vou fazer do meu jeito. Por isso, nós temos dentro de nós o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. E Yeshua diz que ele nos guiaria a toda a verdade. Ministério precisa ser exercido da forma correta. Quem foi chamado para tal precisa fazer isso da forma como a Torá, os profetas e a Brit Hadashah nos dão o direcionamento correto. Aqui nesse texto da Parashá Shmini, nós vamos entender que nós não podemos fazer de qualquer jeito. Primeira coisa, irmãos, que esses homens fizeram, eles trouxeram um fogo profano para o tabernáculo. Olha o texto aqui, o que ele diz. Tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. O fogo, para se acender o incensário, tinha que ser aquele fogo que estava no altar, na entrada do tabernáculo. Eles já vieram para entrar no tabernáculo com incensário e com um fogo que eles trouxeram lá de fora. Irmãos, para fazer a obra, não adianta a gente querer trazer fogo estranho. O fogo estranho, ele traz morte, não vida. Às vezes eu vejo estratégias. Eu vou colocar aqui um altar todo preto, porque eu vou colocar isso, eu vou colocar aquilo, eu vou trazer os jovens, porque eu vou trazer um evento assim, assim, assado. Isso é fogo estranho, não adianta fazer isso. A sua igreja, a sua congregação, a sua sinagoga, elas vão inchar, não crescer. Inchaço é sintoma de doença, não de crescimento. E nós precisamos que o fogo que nós vamos trazer para o altar do Senhor seja fogo vindo da sala do trono. Nós precisamos pedir ao Ruach HaKodesh, ao Espírito Santo, ele que é o dono desse fogo, para trazer esse fogo para mim e para você, mas fogo tirado do altar do Senhor, não de outros altares. Altar de Baal não traz fogo que vai trazer vida. Esse fogo que vem do altar de Baal traz morte. Quantas coisas nós temos visto errada? Líderes que não querem se curvar, a sua posição é tão alta, que eles dizem assim, não, o que eu estou fazendo está certo, eu faço o que eu quiser porque a igreja é minha. Queria dizer para os irmãos que a igreja é parte da noiva, e a noiva não é sua não. Deixa de ser arrogante, deixa de se achar, porque ela não pertence nem a mim nem a você. Ela é a noiva do Cordeiro, não fui eu e não foi você e não foi ninguém mais que morreu para a redenção da noiva, a não ser Yeshua. Então a noiva é dele. Então nós temos que tomar cuidado, porque ele é o dono da noiva, ele está preparando a noiva. O Ruach HaKodesh foi deixado aqui para poder preparar a noiva, para poder falar com a noiva, para poder instruir a noiva, para que ela se apronte. E a noiva é composta dos judeus crentes em Yeshua, aqueles judeus que estão esperando o Mashiach, e a igreja. Não ache que você é exclusivo, não ache que o arrebatamento vai vir para você. Eu vou ser arrebatado e o resto que se lixe. Não é assim não. Por isso nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Ok? Continuando, o que mais aconteceu ali? Eles trouxeram um incenso, um ketoret profano. E aqui o Midrash explica que isso era para eles obterem riqueza. Porque o ketoret, amados, ele tem uma relação profética com a riqueza. Eu não vou falar sobre isso agora, porque agora não é o momento. Então, isso nos mostra também que existem líderes que estão preocupados em enriquecer com o ministério. O ministério, ele é um caminho, uma via para o enriquecimento.
Será, irmãos? Já a Torá fala sobre isso? Será que nós não aprendemos a lição? Será que nós estamos procurando glória terrena, dinheiro? A síndrome de Faraó continua nos atingindo de forma tão grande. E por que eu chamo isso de síndrome de Faraó? Porque Faraó queria morrer e levar todas as suas riquezas, os seus bens, os seus escravos. Ora, nós somos chamados para isso, para ser rico. Shaul, quando ele fala a Timóteo, ele fala que a gente deve fugir dessa busca pelas riquezas, porque nós estamos procurando a dor de cabeça. Lógico, eu não condeno quem queira ter um bom salário, um líder que precisa ser bem cuidado. Eu acho que isso inclusive é obrigação de uma congregação, de uma sinagoga e de uma igreja. Mas daí para buscar riqueza tem uma lacuna muito grande. E acho que a gente precisa entender essa questão. E aqui, eles buscavam essa riqueza. Lembre-se que eles já eram sacerdotes. Ser um sacerdote já é uma honra muito grande. Ser chamado para o ministério é uma honra muito grande. Sabe por quê, irmãos? Entre bilhões de pessoas, alguns foram escolhidos para serem chamados para o sacerdócio da palavra do Eterno. Aqui, isso era um legado de pai para filho. Com a destruição do Beit HaMikdash, isso então se abriu para que rabinos pudessem ser formados, para que novos líderes possam ser levantados para cuidarem da obra do Eterno. Você entende o privilégio que nós temos? Segundo o profeta Jeremias, nós fomos chamados dentro do ventre da nossa mãe, antes que nós estivéssemos ali, já havia um chamado na eternidade para nós. E nós vamos jogar esse chamado fora, dizendo assim, eu quero ser rico. A pergunta que eu faço é, você tem estrutura para ser rico e continuar trabalhando na obra do Eterno? Será que tem? Será que nós não vamos querer desfrutar da riqueza e deixar as coisas do Senhor de lado? Essa é uma boa pergunta a ser feita também. Então, aqueles homens, eles estavam buscando isso. Rabino, como é que você sabe? Porque a tradição judaica, a tradição rabínica, analisando tudo o que aconteceu, a forma como eles fizeram, chega a essa conclusão. E porque eles não sobreviveram, eles morreram. Isso também é um sinal para a gente. Quem sai no ministério em busca de riqueza, está pronto para morrer. E não vai acontecer como eles, que eles aqui morreram, literalmente. A morte vai ser espiritual. Mas essa morte espiritual vai conduzir a pessoa para um outro caminho. E esse caminho é o caminho da morte física e, que o Eterno tenha misericórdia, quem sabe, o inferno. Porque está abandonando o foco, o centro da obra do Eterno, que é serviço. A recompensa virá, com certeza. Mas eu não tenho que correr atrás disso. Vamos continuar. Segundo o Midrash, eles estavam intoxicados quando foram entrar no tabernáculo. Essa intoxicação se deu através de bebida. Ou seja, eles estavam indo fazer a obra do Eterno embriagados. Embriagados não pelo Espírito. Tá? Por isso Shaul dá um conselho a Timóteo dizendo, não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O conselho de Shaul, ele é um conselho fantástico. E por que você acha que Shaul está falando sobre isso? Por causa do episódio que está sendo narrado aqui agora por mim, para você. Se esses dois homens estivessem cheios do Espírito, eles estariam então fazendo a obra não da forma como eles desejam, mas da forma como foi ordenado pelo Eterno e não morreriam. É simples assim. Então, nós temos que fazer a obra do Eterno cheios do Espírito e não cheios de outra coisa que vai nos desviar dos caminhos do Eterno.
Aqui a bebida também, ela é um eufemismo para apontar as coisas que trazem embriaguez à nossa vida, nos tirando fora dos caminhos do eterno. Você entende isso? Fora que nós sabemos que existem líderes que vão viajar e quando viajam, bebem, e bebem muito. E não é vinho não, é uísque e daí para lá. E infelizmente, irmãos, isso quando é conhecido, quando vem a público, faz com que a credibilidade da pessoa caia a zero. E existem líderes hoje no Brasil, que quando se fala deles em meios que tenha essa informação, a pessoa nem quer ouvir o que esse líder tem para falar. E isso, irmãos, é muito grave. É muito grave porque desonra ao Eterno e a sua palavra. E mais uma vez, o que me preocupa também é o destino final da vida dessa pessoa. Acha que está salvo, mas está mesmo? Será? Continuando. Segundo o Midrash, eles também não se casaram, achando que eles podiam levar a obra da forma como eles quiserem ou queriam, sem se casar. Para que nós possamos exercer o ministério, é necessário que cada líder se case, tenha uma esposa e tenha filhos. Qual é a finalidade do casamento? Para o líder é mostrar a ele como é ter uma família, como é ter uma esposa, como é ter filhos, para que quando ele lidar com a congregação, com a sua sinagoga, com a sua igreja, ele saiba tratar os seus membros, porque ele vai encontrar pessoas solteiras, pessoas casadas, famílias problemáticas, famílias equilibradas, ele vai encontrar de tudo, e ele precisa saber lidar com tais situações. Quem é solteiro e já é erguido, elevado ao ministério, ele vai saber cuidar de jovens. Ele nunca vai entender o que é ter uma esposa, o que é ter um filho, o que é ter que prover para a sua esposa e os seus filhos. Ele nunca vai saber disso, porque ele nunca passou por essa experiência. E a experiência, ela é fundamental para que nós possamos ter um ministério bem sucedido. E essa experiência só vem com o casamento. Você vai saber o que é quando a sua esposa chega perto de você e te pede uma coisa, e muitas vezes você não tem o dinheiro para dar aquilo para ela. Você vai saber o que é ter que pagar uma conta, às vezes sem ter o dinheiro para pagar a conta, e você precisa clamar aos céus por um milagre. Mas quem sabe dessas coisas? Somente quem viveu ou quem vive isso no ministério. Entendeu? Por isso que o casamento é tão importante, para que você possa compreender todas essas nuances do ministério. E eles não sabiam o que era isso. Mais um ponto. Eles ensinaram a halahá, que são os costumes, a interpretação dos costumes bíblicos, sem perguntar a Moshe. E aqui nós temos uma outra coisa interessante, porque para se interpretar a Bíblia, você precisa se consultar, você precisa estudar com alguém que tenha esse tipo de conhecimento. Só um seminário não adianta. Você precisa ter um conhecimento mais profundo, com pessoas que conhecem a língua original, os costumes originais, e saiba como te ensinar a interpretar um texto. Porque um texto bíblico, ele não é composto só de texto e contexto. Ele tem muito mais do que isso. Um texto em hebraico, ele remete a situações que a maioria dos pastores ignora. Nunca foi informado sobre tal. Então, para que você possa ter um bom nível de interpretação da Bíblia, você precisa de conhecimento, você precisa de uma vivência, você precisa saber o que é, por exemplo, observar os mandamentos da Torá, as festas.
Você precisa entender o que é o dia a dia dentro da tradição judaica, o que é o nascimento, a Brit Milá, que é a circuncisão, o Bar Mitzvah, a idade adulta, o casamento e depois a morte. Você precisa entender como isso ocorre dentro da tradição judaica, porque a tradição judaica pega a Bíblia, interpreta a Bíblia e mostra como isso deve ser feito. Para que você faz uma festa bíblica? Por que você deve fazer uma festa bíblica e não deve fazer uma festa pagã? Tudo isso tem um entendimento. E para você poder ter uma boa interpretação da Bíblia, você tem que ter esse conhecimento. Tem que ter uma noção, no mínimo, básica de hebraico, para você poder entender quando você pegar uma palavra em hebraico, você vê a raiz dela. Eles não estavam fazendo isso. Eles não consultaram Moshe. Eu vou consultar o meu professor aqui. Não, eles foram e fizeram do jeito que eles acharam. E o Eterno olhou e disse assim, vou punir por causa disso. E para terminar, eles nunca pediram permissão para oferecer os sacrifícios. Os sacrifícios são essa conexão do homem com o Eterno. E o sacerdote está lá para intermediar isso. Você e eu somos chamados para aconselharmos pessoas, para podermos trazer essas pessoas para perto do Eterno. Mas para isso acontecer, nós temos que ter uma determinada vivência, uma determinada experiência, um determinado conhecimento. Esses homens aqui estavam extrapolando a autoridade de Moshe e de Aron. E isso fez com que eles morressem. Estar debaixo de autoridade e respeitar a autoridade é fundamental para que o ministério possa dar certo. Se o seu líder diz para você que é para fazer daquele jeito, faça. Ah, mas ele está fora da Bíblia. Então chega para ele e mostra isso. Ajude-o para que ele possa te ajudar. É necessário, irmãos, que nós tenhamos aquela humildade de nos colocarmos debaixo de uma autoridade, de queremos aprender de alguém que tem mais conhecimento do que nós. Hoje, nós sabemos que existe muita informação e pouco conhecimento. Porque o verdadeiro conhecimento, ele não está disponível para todos. Ele não está na internet, não está no YouTube. Ele está em outros lugares. E quando as pessoas vão e dizem assim, eu vou buscar aqui porque eu assisti um vídeo do fulano, do ciclano, bacana. E a pessoa pega uma coisinha e outra e quer crescer em cima daquilo. Precisa estar debaixo de uma autoridade. Esses dois homens aqui não se submeteram à autoridade de seu pai, que era o Cohen Agadol, e de Moshe, que era o profeta. Não quiseram se submeter, e por não se submeterem, tiveram um fim trágico. E o fim foi muito interessante, porque o Midrash, completando esse nosso nível de raciocínio, ele diz que saiu fogo do altar, e ele entrou pelas narinas deles. E eles morreram de dentro para fora, eles foram queimados de dentro para fora. Imagine esse tipo de situação, irmãos. A morte desses homens foi trágica, porque eles estavam extrapolando a autoridade dos seus líderes, os ensinamentos da palavra, e quiseram fazer a obra do Eterno de qualquer jeito. E o próprio Criador, o próprio Eterno, se incumbiu de puni-los. Uma punição rápida, uma punição para dar exemplo, para que nenhum dos sacerdotes nunca mais tivessem aquela postura, porque caso isso acontecesse, a sua morte seria iminente. Fica aqui uma lição para cada um de nós, para nos submetermos aos ensinos da palavra do Eterno, para nos submetermos às autoridades que foram constituídas sobre nós, e para que nós possamos ser obedientes aos nossos líderes. Que o Eterno possa, através do Ruach HaKodesh, nos ajudar, para que nós tenhamos condições de fazer isso, e em fazendo isso, o nosso ministério possa ter sucesso e crescer. E então nós possamos ser
sustentados, amados pelas nossas congregações, sinagogas e igrejas, e que nós possamos continuar estudando e tenhamos um crescimento na obra do Eterno, para que nós possamos ajudar cada vez mais pessoas a se aproximarem de Yeshua através da palavra, através da nossa vivência e do nosso exemplo, levando pessoas a buscarem também a face de Yeshua, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam cheias do Ruach HaKodesh, e para que finalmente nós possamos levar essas pessoas a ter uma íntima comunhão com o Espírito Santo. Que o Eterno nos ajude em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para que você possa receber todas as nossas recomendações. E fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Espalhe esse vídeo a todos os seus amigos, a todos os irmãos aí que você conhece. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.